Oi. Aguardar o pessoal se conectar aí. Sejam bem-vindos. Oi, Mari. Beijo, amiga. Seja bem-vinda aí. Olá. Tem uma colega aí? Uma psi? Sejam bem-vindos, pessoal. Oi, Cari. A Cora. Que legal, gente. Tô animada. Tô animada para compartilhar um pouquinho com vocês e ouvir um pouquinho também da experiência de cada um. Esse tema aí que é tão cobiçado, né? Esse início de ano, tanto no consultório quanto nas redes sociais, eu tenho recebido bastante mensagem com relação a como é que eu começo colocando em prática tudo aquilo que eu almejo, todos os meus objetivos para esse ano. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso, que na realidade acaba soando um pouco de clichê, né? Essas metas de ano novo soam um clichê, assim, o que eu vou fazer para esse ano? Vou fazer uma lista. E aí a frustração acaba sendo muito grande porque essa lista acaba não sendo compatível com algumas realidades. Então a ideia hoje é a gente compartilhar muito mais sobre uma reflexão mesmo com relação a tudo isso. Oi, Mari, que bom que você tá aí. Muito mais sobre tudo isso do que passar para vocês uma receita de bolo ou algo que vai dizer, ó, faça assim, assim, assim que vai dar certo, né? Então, assim, no início do ano, independente de qualquer tipo de crença que você tenha, que você acredite, é um novo ciclo, é uma nova oportunidade que todas as pessoas estão refletindo e se posicionando para começar coisas novas na vida. Então é normal que a gente tenha essa sensação de transformação, de vontade de melhorar em determinadas coisas, de não repetir alguns erros, né? Então o passado acaba ficando lá no passado e a gente quer fazer tudo novo, tudo diferente. E acaba gerando uma expectativa muito grande com relação a tudo isso. Então, vamos pensar um pouquinho assim. Como que a gente vai começar a traçar as nossas metas? Se você já tem uma listinha aí, reflita um pouco comigo. Essas metas que você tem, são metas que você quer, que você almeja, ou são metas que as pessoas dizem que são importantes para uma vida boa, algo ideal, algo idealizado? Então, primeiro de tudo, para a gente ter motivação para cumprir com essas metas, a gente tem que querer de fato, não pode ser um desejo do outro, tem que ser um desejo nosso. Então dá uma olhadinha aí nessa tua lista, nas coisas, na listinha mental que seja, e organize isso aí, até que ponto você está disposto a mudar alguma coisa na sua vida. Segundo ponto, que eu acho essencial também, é a gente falar que existe uma diferença entre objetivos de vida, meta, e algo que a gente tem que fazer. Por exemplo, um afazer diário. Eu tenho que ir no médico. Ok, isso é um afazer. Uma meta, por exemplo, seria tentar ser mais saudável este ano. Então, as metas geralmente giram em torno de pequenas, médias e grandes, que são pequeno, médio e longo prazo para serem realizadas. Então, a gente vai fazer uma listinha de prioridades. Pega essas metas que você tem, todos esses ideais aí que você traçou, que a gente vai falar sobre o ideal, sobre a expectativa um pouquinho mais para frente. Faz uma listinha de prioridades. O que é uma lista de prioridades? É a que é mais importante, a mais urgente,
para menos importante e menos urgente. Aquela que pode esperar para depois e aquela que tem que ser feito para ontem, tá? Depois que você fez essa lista de prioridades, você vai ver se isso é uma meta grande ou já é uma meta menor. Se é uma meta mais curta, se é uma grande meta que já foi fatiada, digamos assim. Por exemplo, vamos falar dessa questão da saúde, que eu acho que é algo que gira na vida de todo mundo. Se você tem um propósito de ser mais saudável esse ano, você tem várias formas de ser mais saudável. Então, você pode fazer exercício físico, cuidar da alimentação, frequentar mais os médicos, fazer mais exames, enfim, ter mais acompanhamento com esses profissionais. Ok. Então, essa é uma meta grande, ser saudável. A meta menor seria ir atrás de profissionais, ir atrás da academia e etc. Então, as pequenas metas são: vou me alimentar melhor. Para começar a se alimentar melhor, o que você precisa? Ir numa nutricionista? Ir num nutrólogo? Né? Para você começar a fazer exercício, você tem que resolver qual tipo de exercício que você tem que fazer. Primeiro, você tem que se matricular na academia, se matricular na escola de dança, enfim. Pegar essa meta maior e transformá-la em menores. Por quê? Ah, Larissa, isso é óbvio. Sim, é óbvio. Mas a gente tem que separar elas em metas menores para que a gente consiga começar a cumprir, se não ficar muito na idealização e menos na prática. Então, a ideia agora é imaginar essas metas maiores e diminuí-las, traçar pequenos tópicos e aí traçar prazos para isso. Então, primeiro prazo, por exemplo, eu tenho que até o final dessa semana me matricular numa atividade física. Ponto. Eu tenho... Aí até o final da semana você vai cumprir. Pronto, cumpriu uma meta. Então, até o final do mês, eu vou pelo menos 2 vezes por semana fazer exercício. A meta é fazer exercício todo dia. Tudo bem, mas não precisa começar fazendo exercício todo dia. Até porque, para a gente transformar a nossa vida, para a gente mudar os nossos hábitos, a gente acaba tendo que sair da nossa zona de conforto. E como o próprio nome diz, é confortável ficar lá. É habitual, é familiar. Então, para a gente sair da zona de conforto, tem um sacrifício. Tem que ter energia, tem que ter disposição para isso. A gente tem que sacrificar algumas coisas em prol de outras, certo? Então, eu não tenho horário para fazer exercício físico, Larissa, mas eu quero e eu não sei o que fazer. E eu fico me frustrando porque todas as vezes que eu tento, eu não continuo porque não dá, eu não tenho tempo. Pois é, não tem tempo? Então vamos... A meta agora é planejar o tempo. Então eu vou comprar uma agenda, eu vou me organizar, nem que eu tenha que ir para academia às 6 da manhã. Ou me matricular numa academia que fique aberta até meia-noite. Ou eu vou fazer uma caminhada na hora do almoço. Então, a gente tem que começar a trabalhar... Oi, Daf, que bom que você tá aí. A gente tem que começar a trabalhar algumas amarras, algumas questões da nossa vida que nos impedem de realizar os nossos próprios sonhos, os nossos próprios objetivos. Porque, às vezes, sair da zona de conforto é tão ruim que a gente acaba se sabotando, né? A gente acaba criando argumentos e justificativas para não sair disso, para não mudar, para não transformar. E aí a gente se frustra e se sente impotente e gera uma retroalimentação que é muito ruim para essa motivação, porque a nossa motivação para mudar, para transformar, para ter comportamentos novos, depende diretamente das nossas emoções. São as nossas emoções que motivam as nossas ações. Então, por isso, a importância de você traçar metas que realmente você quer, porque vai ter sacrifício, vai ter desconforto e tá tudo bem. É isso aí, tudo isso faz parte do processo, beleza? Outra questão que eu separei aqui para nós é com relação à flexibilidade. Gente, como é difícil quando a gente quer uma coisa, quando a gente almeja uma coisa e não sai exatamente como a gente quis. Então, é óbvio que quando a gente quer uma coisa, a gente quer que ela seja daquele jeito. Por exemplo,
essa questão da saúde. Ah, eu quero que dê certo até o final do ano, eu quero fazer exercício físico, mas é difícil colocar uma rotina do dia para noite, por exemplo, de exercícios físicos na vida. Às vezes não depende só da gente. Larissa, não tem condição de pagar um lugar para eu ir malhar ou ir dançar, e eu resolvi que eu vou caminhar no parque todos os dias. Agora, no verão, legal. E quando começar a esfriar, quando começar a chover, quando começar a surgirem variáveis que não dependam só de você. Então, você tem que começar a ser um pouco mais flexível e entender que às vezes a gente traça objetivos que não necessariamente são cumpridos em sua totalidade. Ou que a gente precisa mudar de plano no meio do caminho. Então, como que a gente vai focar em algo extremo, sabendo que existem outras variáveis e que nem tudo na nossa vida depende só da gente. Então tem que tentar trabalhar essa flexibilidade e essa noção de que existe um mundo ao nosso redor e existe uma vida acontecendo e o fluxo da vida não respeita necessariamente as nossas vontades, ok? Isso não é para desmotivar, isso é justamente para você pensar que desde agora você está considerando muito além da sua própria vontade, o teu esforço e as variáveis ao redor, ok? É importante que as metas sejam a curto prazo, porque a gente tem que mudar um dia de cada vez. É aquela coisa só por hoje. Então, por mais que a gente queira que as coisas aconteçam para ontem, elas demoram um tempo e que não necessariamente respeita o nosso tempo. Né? Respeita o tempo que a gente consegue suportar, digamos assim. Então, antes de você desistir, eu te convido a olhar para você com muito carinho, com muita gentileza e se elogiar e comemorar cada conquista, cada passo, por menor que seja, e que por mais que você tenha conseguido mudar determinados comportamentos por alguns dias e tenha tido, entre aspas, recaídas com relação aos comportamentos antigos, aos seus comportamentos habituais, familiares, tá tudo bem, gente. As coisas são assim, nós somos seres humanos, somos pessoas reais, nós temos as nossas fraquezas e o essencial na vida é a gente ter equilíbrio. Então, eu convido vocês a olhar para vocês, para todo esse processo com muita gentileza, sejam generosos, sejam autocompassivos. A gente tem uma paciência, às vezes, com os outros e com as fraquezas e as dificuldades dos outros e não tem com a gente. Então, por que acaba no final do ano todo mundo frustrado, um monte de gente falando no consultório que ai, Larissa, não consegui, eu queria ter feito isso, ai, será que eu consigo ano que vem? Não, ano que vem eu vou. Então, uma certa rigidez, uma certa autoexigência que faz com que, ao invés de motivar, faz com que a gente se desmotive. Então, olhem para isso com muito cuidado, sejam gentis, comemorem, né? Comemorem, sejam positivos, se elogiem, reconheçam os próprios esforços, por menores que eles sejam, por mais que vocês achem que vocês poderiam ter feito melhor, ok? Apesar de não parecer, quando a gente tem uma vida mais organizada, a gente fica mais organizado. E do contrário também. Quanto mais organizado a gente for por dentro, mais a gente é por fora. Então, é essencial que, por mais que as metas de vocês sejam muito mais focadas em comportamentos, em atingir determinados resultados, é importante vocês cuidarem de vocês, porque quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais a gente compreende o que a gente realmente quer, o que está sendo imposto por uma sociedade, imposto por uma família, por amigos, enfim, nosso ambiente de trabalho, e o que realmente vem da nossa essência e da nossa vontade. Então, busquem processos de autoconhecimento esse ano. Quanto mais vocês se conhecerem, mais fácil é ter motivação, superar tudo isso, enfim, conseguir atingir os objetivos de vocês não só para esse ano, mas para a vida inteira, para os próximos anos, enfim, mudanças mais efetivas, mais duradouras, ok? Então, queria interagir um pouquinho com vocês, quero que vocês me contem, tirem suas dúvidas.
Muito bem, Mari. Às vezes o 80% é o nosso 100%, com certeza. Eu sempre digo assim, que não é que não existe perfeição, mas a perfeição é o máximo que você pode dar. Cada um tem a sua perfeição, cada um tem a sua possibilidade, cada um tem potenciais específicos. E não é uma questão, muito bem, Daf, autoconhecimento é tudo, é isso aí. Não é uma questão de incapacidade, nem nada. Não se compare com os outros. Se compare com você mesmo. Se você estiver se superando, você já está evoluindo. Muito mais do que se você ficar se comparando com a evolução do outro, né? Tem muitas questões internas aí que às vezes a gente não enxerga. A Daphne aprendeu a colocar ela mesma na agenda, sempre dizia que não tinha tempo para mim. Muito bem, perfeito. A gente tem que ser a nossa prioridade na nossa vida, acima de tudo. Se a gente tá bem, a nossa vida tá bem, né? Os outros aspectos da nossa vida também estão bem. E se não tiverem bem, a gente dá um jeitinho de resolver, não é assim? A gente tem mais motivação. Deixa eu ver quem mais tá aqui, que eu não vi ainda. O Eric, seja bem-vindo, Eric. Obrigada pela interação. Que legal, gente. Tô muito feliz. Olha a Mari da Meco, querida. Obrigada, amada. Um beijo pra você. Olha lá. Muito bem. Manuel entrou, Roberto. Que legal, gente. Vocês têm alguma dúvida? Querem me contar alguma coisa? Tô muito feliz de estar aqui com vocês, porque é a minha primeira live do ano. Inclusive, eu estou atingindo a minha primeira meta, que é interagir mais com vocês aqui na rede social, porque vocês pedem, né, de alguma forma, e eu tava um pouco mais próxima de vocês em cursos, em palestras, e tem um pessoal aí de fora que nem sempre consegue ter esse acesso, né? Ah, querida, obrigada. Olha aí, a Mari, a outra Mari, diz que é muito difícil saber o que ela quer. Essa é uma dificuldade para escrever minhas metas. Mari, a base para gente saber o que a gente quer é se conhecer, tá? Saber as nossas necessidades é muito complicado, né? A nossa mente às vezes nos engana. Mas por isso é importante, eu digo sempre, medita em cima desse papel aí. Respira fundo, tenta contatar com você mesma. Às vezes a gente traça metas muito grandes, né? Às vezes a gente traça metas que são inatingíveis e depois não sabe por que a gente está se frustrando. Então, vamos com calma, não vamos ter pressa, né? Vamos devagarinho aí, respeitando o tempo de cada um. E entenda assim, às vezes uma meta já é suficiente. O que importa é você ter um movimento na tua vida, é você ter um objetivo de vida, almejar alguma coisa, né? Não precisa necessariamente ter uma lista. Isso aí às vezes é clichê, né? Metas pequenas e um dia de cada vez, é isso aí. Olha, a Adri entrou, seja bem-vinda, Adri. Que legal, gente. É isso, eu acho que o que eu queria trazer para vocês hoje é que não tem receita de bolo. Tem um autorrespeito, tem uma individualidade que tem que ser respeitada, né? Tem muito mais do que atingir metas, é ser feliz. Você conseguir se realizar dia após dia, ter cuidado com você mesmo. Vamos ver. Se conhecer é complicado, mas a mudança é um esforço diário. Importante é entender para não se frustrar, exatamente. A gente tem que sempre estar aberto a imprevistos, né? A vida é imprevisível. A gente acha que tem controle sobre tudo. Por isso que é tão difícil, né, gente, traçar meta. Porque quando a gente traça uma meta, a gente quer que ela aconteça. A gente quer que ela seja efetiva e a gente quer para ontem. O nosso mundo hoje é muito imediatista, é muito eu quero, mas eu quero agora. Eu não quero viver o processo, eu quero viver o resultado. Então, por isso que é muito complicado a gente
pensar numa meta e pensar que a gente pode não atingir ou se frustrar com relação a ela. Mas a gente tem que estar aberto a isso. Às vezes a vida muda, a gente tem um falso controle sobre ela, a gente tem um controle sobre as nossas escolhas, mas a gente não tem necessariamente um controle sobre os resultados, né? Sobre o que vem na frente. Então, eu acho que muito mais do que uma meta para o final do ano você riscar na sua lista, é uma meta diária, é uma meta para aqui e agora, é uma meta de hoje eu vou reclamar menos, porque as metas de comportamento não precisam ser necessariamente de execução, né? De afazeres. Então, hoje eu vou, não vou reclamar, ou hoje eu vou tentar diminuir o meu nível de crítica. Tudo bem, um momento ou outro no dia você vai escapar ali, não se puna, não se culpe por isso, mas se esforce para pelo menos atingir um pouquinho disso que seja e comemore, se autoelogie, veja o teu esforço, reconheça o teu esforço, que eu acho que é o essencial. Ou traço uma meta que no fundo não acredito que irei realizar. Realmente, tem a questão de você saber a meta que você quer e da nossa força de vontade. Por isso que eu digo que para a gente não ficar com essa expectativa de sucesso ou de insucesso com relação à meta, tem que ser feito um dia de cada vez. A gente não pode traçar a meta e ficar pensando lá na frente. A gente tem que pensar no processo. É um passinho de cada vez, tá? Como é que é a Mari? Começa com metas bobas. Eu comecei tendo o propósito de arrumar a cama todos os dias antes de sair de casa. Olha que maravilha, é isso aí. Arrumar a cama, não deixar a cadeira do quarto virar cabide, essas coisas assim. E é bem isso, sabe? Às vezes as metas pequenas, elas impulsionam para metas maiores, porque a gente se sente bem. É uma coisa muito gostosa de perceber o quanto um dia cumprido de uma determinada meta faz com que você tenha motivação no dia seguinte para levantar e fazer de novo e para dizer, eu quero ter aquela sensação de volta, né? Então, um dia de cada vez, um passo de cada vez, uma comemoração de cada vez, não se punam tanto, não se exijam tanto, que com certeza cumprir com essas metas vai ser muito mais natural, prazeroso, divertido do que vocês imaginam. É quando a gente sai da zona de conforto que a gente evolui. Por quê? Porque a gente tem que aprender coisas novas, a gente tem que aprender formas novas e se relacionar tanto com a gente quanto com o mundo. Então, mudar o lugar que você almoça, mudar o horário do seu treino, estabelecer que você vai dormir um pouco mais cedo, por exemplo, né? Coisas nesse sentido. Vamos lá, isso aí, Mari, tomara que seja bom para você isso e continue compartilhando comigo aí. Quero ver você feliz e realizada esse ano, tá bom? Muito legal. Gente, estou muito feliz. Aí, conseguir cumprir uma meta faz com que possamos confiar em nós mesmos. É isso aí, Adri. Autoestima, autoconfiança, por isso um passo de cada vez. Vamos combinar o seguinte, que tal? Veja se cabe aí para vocês isso, tá? Individualmente, não é uma regra, é uma sugestão. Então, veja assim, não tem receita de bolo, né, gente? Acho que o ideal é a gente fazer uma listinha de prioridades e ir uma meta de cada vez. E entender assim, não precisa necessariamente cumprir tudo esse ano se não der tempo. Tem uma vida aí pela frente. Por mais que final de ano, início de ano seja um fechamento e uma abertura de um ciclo, etc., não quer dizer o fim da vida, não quer dizer o fim das suas conquistas, das suas mudanças, das suas transformações. A gente está em constante transformação o tempo inteiro, né? Então trace metas para sua vida e coisas que você pode realizar esse ano. Se não der esse ano, joga pro próximo, não tem problema. Continua sendo vida e continua acontecendo, né? Então foca nas coisas que você quer para agora e que você pode realizar agora. O que você não puder realizar agora, vai preparando o terreno, né? Vai se trabalhando para isso. Busca esse processo de autoconhecimento aí, o que seja, para que você possa se compreender, ver o que realmente é meta que você necessita e meta que você está se impondo
porque todo mundo faz, ou porque todo mundo diz que é para fazer, ou porque seu pai e sua mãe disseram, porque seu irmão acha, sua vizinha pensa, tá? Respeita aí essa individualidade, esse ser humano que tá aí. E repito, ser humano real, um ser humano único, exclusivo, né? E que tem todo o direito e dever de vocês de respeitá-lo, tá bom? Queridos, tô muito feliz, obrigada pela participação de vocês, por terem me ouvido um pouquinho. Eu espero que eu tenha tocado o coração de vocês de alguma maneira e que isso possa ser um empurrãozinho aí para vocês subirem essa escada aí desse ano, degrau por degrau, comemorar aí cada conquista e que vocês sejam muito realizados, que cada obstáculo seja um aprendizado e cada momento feliz seja valorizado como ele deve ser valorizado. Tentem olhar com muito mais carinho e muito mais amor para a vida de vocês, né? Às vezes a gente passa por determinadas situações, imprevistos aí, que na hora a gente não entende, mas passando um tempo a gente começa a olhar com gratidão por ter tido uma oportunidade aí de evolução, tá bom? Queria deixar um beijo para cada um. Vou tentar salvar aqui, postar depois para quem não pôde participar. E tô bem feliz de ter cumprido a minha meta junto de vocês. A minha primeira meta do ano, já vou riscar da minha listinha, que era começar fazendo uma live para ajudar as pessoas a cumprirem as suas metas. Tá bom? Um beijo no coração de cada um. Não esqueçam que vocês são pessoas reais e nós vamos compartilhar muito mais por aqui. Tá bom? Vamos ver lá quem mais. O mais gostoso é saber que podemos ir com um passo de cada vez. É isso aí, querida Paula. Um beijo. A Paula lá de Portugal. Tô muito feliz de ter vocês aqui, tá bom? Beijão no coração. Contem comigo para o que precisar e até a próxima. Tchau, pessoal!